lá. Então, agora a gente vai responder as perguntas que a gente mais recebe. Como fazer compressão no lipedema? O que temos de opção? Então, várias opções. Ao decorrer daqui, né, de todos esses módulos, a gente vem discutindo a terapia de compressão e falando que não é tão simples. Terapia de compressão tem que ser estudada, o paciente pode trazer mistas patologias e o fisioterapeuta tem que dominar. Então, a gente tem opções, que a Rislin trouxe, opções de malha plana calça, malha plana bermuda associada a meias esportivas, malha plana bermuda associadas a meia, malha plana, a meias circulares, calça, na verdade, meia calça, tecidos mais rígidos. Então, depende do formato do corpo desse paciente, depende se ele tem ou não deformidade, aí eu vou citar, né, eu vou discutir com o paciente, pôr na mesa tudo que eu tenho de artifício e também um detalhe, qual fase do tratamento. Porque se esse paciente está na primeira fase, ele tem edema associado, eu vou usar um tipo de dispositivo para depois eu evoluir para outro tipo. Então, depende da fase e depende do dia a dia desse paciente. Lipedema pode piorar ou regredir? Então, sim, a gente consegue transformar lipedemas do tipo 1, de graus menores, de graus médios para graus menores, sim, com a perda de peso, exercício físico, terapia de compressão e fisioterapia. E a gente consegue regredir alguns segmentos do lipedema, tá? Sim, conseguimos. Panturrilha, principalmente, quando tem edema associado, então a gente consegue, sim. E quanto à progressão do lipedema, se o paciente não faz exercício, não usa terapia de compressão e o paciente só vem ganhando peso, sim, é um fator preocupante, né, para a piora do lipedema, sim. Quais os exercícios podem ser feitos? Então, exercício físico, no geral, cuidado com a frouxidão ligamentar, cuidado com as deformidades ortopédicas, acompanhe a evolução do exercício e avalie o seu paciente. Prescreva compressões que podem ser feitas à atividade física, né, as meias de compressão para exercício físico, a malha plana para também ajudar no exercício físico, no efeito terapêutico, e acompanhe. E aí você vai ditar com ele o que ele mais gosta, porque exercício físico tem que ser prazeroso, tem que ser agradável para o paciente ter adesão. Como tratar a dor do lipedema? Então, isso é interessante, porque os pacientes, logo no início, quando começam o tratamento, já melhoram. Eles já não relatam mais dor. Eu não esqueço de uma paciente uma vez, que na maca ela falou, não vou aguentar. A minha mão ela não aguentava, mas depois com a compressão pneumática, ela super tolerou e o resultado foi muito bom. Antes ela não conseguia nem calçar a meia porque doía. Depois começou a utilização da meia. Então, realmente é uma evolução. O lipedema e a obesidade são as mesmas coisas? Não. Lipedema é uma patologia, a obesidade é outra. E elas podem estar interligadas. Então, a perda de peso é um fator importante. Nem toda paciente com lipedema precisa perder peso, mas ela precisa mudar a dieta para alterar a inflamação. Então, quando a gente fala em dieta, não é só para perder peso, é em conter a inflamação. Então, isso é importante. Mas a gente pode colocar que uma porcentagem grande das pacientes com lipedema precisam perder peso também. Então, são patologias diferentes. Eu costumo falar para meus pacientes o seguinte: lipedema não mata, mas a obesidade sim. Ontem eu peguei uma paciente que tinha um edema misto, ela foi me procurar por causa do linfedema, e aí o marido começou a ficar preocupado com essas questões evolutivas, associou isso à trombose, que a mulher isso e aquilo. Aí, na hora que ele estava falando, e ela era uma mulher mais magra, claro que poderia estabilizar um pouco melhor o peso, mas estava com vontade de começar a fazer tudo, né, todo o processo bonitinho. Aí ele tinha um abdômen bem globoso, eu olhei para ele e falei, olha, o seu abdômen me preocupa, o lipedema da sua esposa não. Então, é isso. A doença cardiovascular vai matar mais do que o lipedema, que não mata. Então, é importante entendermos que quem está sobrepeso, a obesidade é um fator, é uma doença e precisa ser tratada. Então, precisamos separar lipedema de obesidade. Quais as principais medidas
de tratar, quais as principais medidas de tratamento do lipedema? Eu acredito que essa pergunta aqui esteja relacionada à pirâmide, né? Então, primeiro, mudança de estilo de vida, a dieta. Depois, atividade física. Terapia de compressão e fisioterapia. Isso é a pirâmide de melhora do lipedema. Então, você tem tudo isso para mudar na sua vida, que já é muito, né? Que eu escuto muito da paciente, a gente está tratando, ela fala, mas o que eu posso fazer? Mas tudo que você pode fazer na sua casa. Uma ingesta ideal de água, mudar a alimentação, fazer atividade física, isso não é fácil para a gente colocar numa rotina tão louca como é a nossa rotina. Então, já fazendo tudo isso, você já está trazendo, assim, 60% de benefício para você. Então, a mudança do estilo de vida e acompanhar o tratamento. Porque o tratamento não é um período curto e muitas pacientes começam o primeiro bloco e já desistem por N fatores e não desistir, né? E porque podem ter alcançado um resultado que já é o ideal para elas, mas a gente precisa pensar que é uma patologia e precisa ter frequência. Qual é o profissional responsável pelo tratamento do linfedema? Linfedema é uma alteração do sistema linfático. Não existe medicação para tratar linfedema e quem trata linfedema é fisioterapeuta vascular, porque quem vai fazer drenagem, enfaixamento e exercício é o fisioterapeuta. Então, lógico que sempre estaremos associados ao médico vascular, mas o tratamento é feito pelo fisioterapeuta. O tratamento do lipedema é somente cirúrgico? Não. O tratamento conservador traz bons resultados e o tratamento cirúrgico é uma escolha, né? Uma escolha do paciente. Então, óbvio que existem pacientes que existe uma indicação direta para o tratamento cirúrgico, mas não é a maioria. Então, é alinhar expectativa versus realidade. Quais as complicações do lipedema? O lipedema ele pode trazer alterações ortopédicas, né, como a frouxidão ligamentar, como alterações vasculares, como vazios e varizes para o paciente que tem muita fragilidade capilar, e ele pode evoluir se o paciente não fizer a dieta, a atividade física, tudo isso que a gente está conversando. Então, seria basicamente essa parte ortopédica que tem que ser bem olhada, né? Bem cuidada. Por que os pacientes com lipedema têm tantas varizes? Tem bem relação com a questão valvar e com as alterações da fragilidade capilar. Então, por isso a importância de ter um Doppler, de ter um vascular acompanhando, para a gente moldar e alinhar tratamentos. Muitas vezes eles vêm inicialmente para fazer o conservador, reduzir inflamação e medida, para depois tratar a doença venosa. Porque uma vez que o paciente está inflamado e trata a doença venosa, a possibilidade de inflamação, de pigmentação é grande e também ocorre muita dor. Para quem é contraindicado a cirurgia do lipedema? A cirurgia do lipedema é contraindicada para pacientes descompensados, para pacientes com obesos, né, que não vai trazer resultados em operar pacientes inflamados, você causa maior inflamação, e para pacientes que têm doenças graves, do tipo paciente com insuficiência cardíaca, paciente com alterações pulmonares, então seria nesses casos os mais graves. Quais são as principais deformidades do lipedema? Podem ter várias, podem ter deformidades ortopédicas, do pé, do joelho, do quadril, e também deformidades estéticas, né? Que fazem aquelas peles que vão sobre a região, né? O crescimento da adiposidade naquela região de quadril, até mesmo na região de joelho, isso tudo vai causar dificuldade de marcha, dificuldade de fazer atividade física, isso tudo tem que ser olhado com muito carinho para essas mulheres que evoluem, né? Como tratar a frouxidão ligamentar no lipedema? Então, o tratamento da frouxidão ligamentar, não só no lipedema, no geral, né, que eu sempre falo isso, é exercício, né? Sempre na fisioterapia, reabilitamos o paciente com frouxidão ligamentar fazendo exercício. Depois que o lipedema veio uma gama de gente aí falando para não fazer atividade com carga, com impacto, por causa da frouxidão ligamentar. Mas a frouxidão ligamentar se trata com exercício, não se trata dentro da água. Então, tratar a frouxidão ligamentar com um profissional que entenda do tratamento da frouxidão ligamentar e trabalhar atividades calistênicas, atividades de
isometria, a gente consegue fazer um fortalecimento para evitar as lesões que a frouxidão ligamentaire traz. Então, realmente, se você tem um profissional que entenda, entender, no caso do lipedema, qual fase você está, se tem sobrepeso associado, para a gente poder digitar o melhor tratamento. Como usar as órteses de superfície irregular? Então, temos várias, né? Então, tem órteses de coxinha adiposo, do joelho, tem a órtese de culote, a faixa 4D. Então, depende do segmento que você quer comprimir. As órteses têm que ser associadas às malhas planas, às faixas de compressão e também podem ser usadas com as meias elásticas. Meias elásticas que têm tramas mais separadas, as mais transparentes, vão trazer menos compressão associadas às malhas planas. Então, pensar nisso. Qual efeito você quer no tecido do paciente? Mas basicamente, quero usar uma órtese de maleolar. Pego, encaixo no maléolo e coloco a meia em cima. É bem simples, bem tranquilo. E durante todo o bloco aí a gente está falando bastante disso. Por que a malha plana é melhor do que a malha circular nos linfedemas e lipedemas? Porque ela melhora a função circulatória, ela melhora a fração de ejeção, ela traz benefícios maiores em relação à malha circular. Mas é para todo mundo? Não. São meias mais rígidas, geralmente de cores mais escuras, elas não se combinam tanto com os materiais. O paciente idoso tem mais dificuldade em colocar. Ela é melhor? Sim, mas ela tem mais dificuldade em aderir. Então, vai de acordo com cada patologia. No lipedema, as leggings, as bermudas funcionam bem. No linfedema, a gente precisa bastante da malha plana, porque o edema pede compressões mais altas. Então, depende da patologia, depende do paciente, depende da fase da doença. Então, gente, basicamente eram essas perguntas. Vou aguardar aí mais perguntas para a gente ir respondendo ao longo aí do curso. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês para a gente conversar mais sobre o tema.